Olá, a paz do Senhor Jesus para o seu coração. Hoje eu quero pregar para você uma palavra que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. A partir do versículo 9, está escrito assim: Jesus falando, orientando algumas pessoas, seus discípulos, ensina: portanto, vós orareis assim. E aí você já se concentre comigo, com a mente, o pensamento elevado nessas palavras de paz, nessas palavras de fé, nessas palavras de quem se dirige ao Pai Celestial. Vamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E Jesus dá ênfase, a partir do versículo 14, ao objetivo da minha pregação hoje. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdão é um assunto que muita gente não gosta de ouvir. Quando a gente fala sobre isso, as bocas se emudecem e muitas vezes os ouvidos parecem ficar distantes, até mesmo dentro da igreja. Se a gente pregar na igreja que haverá cura, que haverá libertação, que haverá salvação, que vidas prosperarão, geralmente o culto é mais animado. As pessoas interagem e participam melhor. Mas se a gente fala sobre perdão, muitas vezes o som ambiente do culto é muito silencioso. É um silêncio perpétuo, é o que parece. Porque quando a gente fala de perdão, a gente está falando de feridas, a gente está falando de histórias, a gente está falando de situações que eu próprio não consigo mensurar a participação e a dor de cada um dentro de determinadas situações. E só sabe o que aconteceu quem participou, quem viveu, quem sofreu, quem experimentou. No entanto, eu percebo que a falta de perdão tem atrasado a vida de muita gente que poderia estar lá na frente, mas não avança em muitos aspectos, porque ficou preso no passado. E quando a gente fica preso no passado, acaba acontecendo conosco a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Enquanto ela, seu marido, filhas e anjos estavam fugindo daquela destruição de Sodoma, de Gomorra, ela olhou para trás, sendo advertida de que não deveria, e tendo feito isso, tornou-se uma estátua de sal. Simbolizando para a gente que quando a gente olha muito para o passado, a gente paralisa, a gente não avança, a gente fica estático no mesmo lugar. E é o que tem acontecido com muita gente. Eu vejo isso com muita frequência dentro do meu consultório, como psicólogo, atendendo os meus pacientes. Eu atendi uma senhora
que foi traída pelo marido há 15 anos. Convive com o marido há 15 anos. E há 15 anos ela vive infeliz, com depressão, sem ter modificado nada na vida dela, apenas a não ser se isolar do mundo, achando que todas as pessoas ao redor que conhecem o casal ainda ficam menosprezando, rebaixando ela como mulher. Conheci uma adolescente também que descobriu da boca da mãe que o pai dela, na verdade, não é o pai biológico, é o padrasto. E aí que ela entendeu por que o pai fazia diferença entre ela e a filha caçula. A filha caçula era a filha biológica. E o pai, até então, ao se separar da mãe, quis levar apenas a caçula e não fez questão nenhuma de dar carinho para a filha mais velha. A mãe do pai, a avó, até então, também fazia a diferença. As peças foram se encaixando e aí ela se sentiu completamente traída. Ela começou a buscar entender a história dela. E infelizmente, nem ela, nem a mãe sabem quem é o pai biológico, porque a gestação decorreu depois de um sexo casual após uma balada. Então, a mãe diz que não sabe nem qual é o nome do pai biológico. Imagine que consideremos que trabalho vai ser para essa adolescente perdoar a mãe, não é? Um outro paciente meu com depressão porque foi traído pela sócia. Tinha se dedicado muito em uma empresa de estética e estava tudo indo muito bem, até que ela deu uma rasteira nele, assumiu o controle da empresa, deixou ele endividado e a vida dele mudou completamente, financeiramente para pior. E inevitavelmente tivemos que falar do assunto perdão. A verdade é que todos nós, em diferentes momentos da vida, teremos que perdoar alguém. E que bom que a gente vê exemplos que nós podemos seguir. Eu conheci um pai também que perdoou o assassino do filho dele. E eu preciso confessar a você que está assistindo que o assassino sou eu. Foi por minha causa que o filho dele morreu. E eu espero que você já tenha entendido que eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, padeceu o pior açoite possível, a pior humilhação possível, sem que ele tivesse culpa nenhuma daquilo, porque a culpa era minha, a culpa era sua. E Deus conseguiu nos perdoar por termos feito o que fizemos com Jesus e conseguiu nos amar, apesar de tudo aquilo que tinha acontecido. É por isso que, quando a gente fala de perdão, não existe uma condição dentro da Bíblia Sagrada para que a gente não perdoe. Como cristãos, nós somos obrigados a perdoar. Nós somos levados a perdoar. É o que Deus espera de nós. E ficou registrado dentro da oração do Pai Nosso que Ele, o Senhor, vai nos perdoar de acordo com o perdão que nós concedemos às outras pessoas. Não existe saída. Já parou para pensar
o que vai ser desse mundo se nós, os cristãos, não perdoarmos? O que vai ser desse mundo se nós não seguirmos fielmente aquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou de exemplo a seguir? Onde haverá luz resplandecendo no meio das trevas? Onde estará o sal de que Jesus falou para fazer a diferença no mundo, se nós não conseguirmos perdoar? Já parou para pensar? Se os seguidores de Jesus não conseguem perdoar, não são capazes disso, onde que esse mundo vai parar? Nós temos muita responsabilidade para com isso. Deus espera isso de nós, porque Ele já deu o maior exemplo de todos para que nós seguíssemos. Eu não sei o que possa ter acontecido com você e possivelmente você possa ter sofrido muitas coisas que aparentemente não merecia. Talvez uma história, uma ferida muito pesada dentro de você, uma angústia muito grande dentro de você, pode permanecer por conta de ainda não ter perdoado quem te ofendeu. Mas eu convido você hoje a não ficar olhando para a sua situação, a não ficar lembrando de quem foi que te ofendeu. Eu convido você hoje a olhar para Jesus, a olhar para Deus, para que você consiga ter o bom exemplo a seguir. Entender que perdoar é algo muito mais elevado do que se imagina, muito mais importante do que se imagina. Se nós fôssemos capazes de perdoar com mais facilidade, com mais celeridade, o mundo seria muito melhor. E Deus tem esperado por todos os séculos e milênios que nós nos amássemos mais, nos respeitássemos mais. Ele continua esperando. Ele continua contando comigo e com você para fazer a diferença nesse mundo. E o perdão é uma dessas ferramentas. Não olhe mais para o passado. Não olhe mais para quem te ofendeu. Não olhe para o que aconteceu. Olhe para Jesus. Não se esqueça de que Ele nos perdoou, sendo nós os assassinos do Filho dele. E Ele, mesmo assim, continua querendo o nosso bem. Quer saber se você perdoou alguém? É só você analisar o que você está desejando para aquela pessoa. Se você está desejando que algo ruim aconteça, se você está desejando que haja alguma vingança, que a vida dela seja destruição, claramente esse perdão não ocorreu. Mas se você deseja prosseguir o seu caminho e espera que o caminho da pessoa também seja um caminho feliz, então você chegou ao ponto do perdão. Entenda uma coisa: perdoar não significa inocentar. Nós não somos inocentes dos nossos pecados. Nós estamos diante de Deus como pessoas que sabem e Deus reconhece os nossos pecados. Nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Mas esse sacrifício foi que nos permitiu chegar a Deus. Porque na verdade, inocentes nós não somos. E eu quero que você também saiba disso.
Você não vai inocentar a pessoa que errou com você. Ela vai pagar por aquilo que ela fez. Mas quem vai cobrar, quem vai julgar, quem vai definir a sentença, não sou eu, não é você, é Deus. Ele é o juiz. É Ele quem determina como as coisas devem acontecer, não a gente. Então, transfira para Deus o julgamento. Passe a esperar que o melhor aconteça para todo mundo. Confie no julgamento de Deus. Confie na providência divina para a vida de quem te agrediu e para a sua também. Muito pior seria se fosse você quem tinha cometido o mal. Mas que bom que não foi você que cometeu o mal. Que bom que foi outra pessoa. A situação daquela pessoa é pior. A sua é mais favorável. Aquela pessoa precisa de Deus também. Aquela pessoa precisa se consertar. Precisa encontrar o caminho da salvação. Que bom que você já está nele, mas não desvie o seu olhar. Dentro desse caminho de salvação, nós precisamos perdoar, porque Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar até mesmo aquele que tem errado tanto. E pare para pensar o seguinte: perdoar não é benefício para quem recebe o perdão, justamente porque perdoar não é inocentar. Mas perdoar é benefício para quem perdoa. Porque se eu não perdoo, eu mantenho dentro do meu coração a semente de maldição que jogaram contra mim. E essa semente vai germinando, vai criando raízes, e daqui a pouco vai frutificando frutos de maldade na minha vida e na vida de outras pessoas. Porque quando eu me permito ser escravizado pela raiva, pela mágoa, pelo rancor, o prejuízo não é só meu. Outras pessoas também acabam se prejudicando porque eu vou agindo com base nesses sentimentos. Vou descontando em outras pessoas algo que não deveriam receber. E essa semente, essa armadilha do mal vai chegando a outras vidas, porque não fui eu sensato, sábio, inteligente para impedir que na minha vida aquelas sementes se acabassem e não atingissem outras vidas que nada tinham a ver com a situação. Eu estou falando de mães e filhas que precisam se perdoar, irmãos que precisam se perdoar, familiares, colegas de trabalho. A gente tem que perdoar. A gente espera chegar no mesmo lugar, a gente espera chegar no céu. E se nós formos para o céu sem resolver essas coisas, como será que vai ser? Então a gente precisa perdoar o quanto antes. A gente precisa se dispor a ter essa luz do Espírito Santo dentro de nós, porque Ele é capaz de nos dar essa condição. O primeiro passo é desejá-la. Obviamente, como eu falei que perdoar não é inocentar, nós devemos garantir a responsabilização ética, moral, aqui diante da lei da terra, da lei do homem, daqueles que acabaram errando. Perdoar não significa deixar aquele homem que sai bêbado por aí com o carro e que cometeu um acidente, não pagar pelos erros, não pagar por aquilo que ele fez. Perdoar não significa passar a mão na cabeça daquele familiar
porque tentou abusar de mim e eu me senti obrigada a ficar calada. Não. Seu tio, seu pai, seja lá quem for, abusou de você e você sabe que deve haver uma denúncia para que ele seja responsabilizado, pague por esse gravíssimo erro que cometeu contra você, essa denúncia deve acontecer. Diante da lei dos homens, aquilo que está errado e precisa ser corrigido deve ser colocado em exposição. É para isso que serve a justiça na terra, para não permitir o caos, para não permitir que tudo vire uma bagunça, uma baderna. As pessoas devem ser responsabilizadas. Por isso que eu estou falando que o perdão não é para quem quer recebê-lo, o perdão é para quem perdoa. É o benefício de quem perdoa, para que eu não me torne escravo dos sentimentos ruins que aquela pessoa provocou em mim. Então, assim, para eu ter clareza de que eu realmente perdoei alguém, eu tenho que garantir a responsabilização dos erros daquela pessoa, por aquilo que ela cometeu de errado, que me atingiu e eventualmente ainda pode atingir outras pessoas. Eu não sou obrigado a conviver com aquela pessoa que só me fez um mal, que só me prejudicou, que só fez eu me sentir mal perto dela. Mas, e aí vem a questão de perdoar, eu tenho que esperar que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Eu tenho que esperar que, se aquela pessoa desejar mudar, se aproximar de Deus e ter uma nova vida, isso é capaz. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e pensar: que pena que aquela pessoa tem feito o que fez. Que pena que aquela pessoa não está olhando por um caminho de salvação no qual eu já cheguei. Porque eu gostaria muito de ver que aquela pessoa mudou, se tornou um outro tipo de gente, evoluiu, cresceu, e que orgulho poderia dar com a mudança de comportamento. O que eu espero é que aquela pessoa seja feliz. Eu considero que eu não consigo ser feliz perto daquela pessoa, mas eu espero que ela seja responsabilizada, que ela pague por aquilo que ela fez de errado. Eu espero que ela coloque a mão na consciência, se transforme, e eu também quero ser feliz com Jesus. Eu quero que o amor de Deus, que reina na minha vida, alcance aquela vida também. Porque eu reconheço que eu fui uma assassina, eu fui um assassino diante daquilo que foi feito com Jesus. E Deus me perdoou. Então, eu quero que esse amor que Deus me deu chegue também àquela outra pessoa que tanto mal também fez e faz. Mas eu não quero esperar o pior para aquela pessoa e fazer com que esse sentimento vingativo que Deus não me ofertou acabe se perpetuando nas outras gerações, nas outras pessoas que lidariam com essa carga toda de sentimentos ruins. Jesus ensinou a gente a orar pelos nossos inimigos. Então, eu quero orar agora com você brevemente, pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele nos dê a luz do céu, que Ele nos dê ainda mais do seu amor, para que nós sejamos capazes de perdoar no nosso íntimo a quem nos ofendeu, de desejar que chegue até essa pessoa o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão, para que mude de vida, para que chegue no mesmo destino que nós queremos chegar, que é o céu.
E este mesmo Espírito Santo é quem nos conforta, é quem nos consola, para fazer com que nós tenhamos uma compreensão maior de tudo aquilo que aconteceu e não nos sintamos mais completamente prostrados, derrotados por aquilo que aconteceu. Muito pelo contrário. Porque se hoje nós estamos entendendo que nós podemos perdoar e que é isso que Deus espera de nós, e nós estamos dispostos a isso, então na verdade, nós somos vitoriosos aos olhos de Deus. Ore pelo bem de quem te fez o mal. Ore pedindo a intervenção divina por essa vida e prossiga. E prossiga com Jesus, prossiga com o Espírito Santo, não se deixando cair na armadilha do mal, que é a de se sujar na lama da vingança, da raiva, do ódio. Não se permita vestir-se das trevas daquilo que um dia lhe prejudicou. Não. Talvez com a mensagem de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. A vida da sua família tome outro rumo, outro sentido, outra direção. O Espírito Santo de Deus está falando com você para que a partir de hoje as coisas sejam diferentes e você nunca mais se sinta escrava, se sinta cativo da maldade alheia, daquilo que aconteceu lá atrás, manchou a sua história, está presente ainda dentro do seu coração, mas hoje é dia de libertação para você. Hoje é dia de libertação, de euforia para sua casa, para todos aqueles que fazem parte da sua família, porque você está decidido a fazer o que Jesus nos pediu, o que Jesus nos ensinou, perdoar as outras pessoas, dando a garantia de que Deus nos perdoará de acordo com o mesmo perdão que nós cedermos às outras pessoas. E que bom que isso é possível, porque todos nós precisamos desse perdão de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia dele. Todos nós estamos aprendendo a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que honram o nome de Jesus e que enchem o coração dele de alegria, que enchem o coração dele de prazer. Essa era a pregação que eu tinha para esse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer e que você consiga perdoar no seu tempo. Respeite o seu tempo, mas esteja disposta, esteja disposto a isso. Não abra mão disso. Nós teremos que perdoar uma hora ou outra, que seja o mais breve possível. Até mais. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.